Tá mudo o negócio dela. Calma que ela tá se achando, que ela vai arrumar Já isso. pode começar? Todos me ouvem Aí. bem? Oi, Dri. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite. Então, hoje eu vim trazer um testemunho com muita alegria, com muita felicidade no coração. Desde o ano passado, eu acho que, primeiro, né? Eu acho que uma das grandes preocupações de quem é mãe é com relação ao futuro dos nossos filhos, né? De como eles vão se sair, como eles vão caminhar, enfim. E desde o ano passado, que o Vinícius, o meu filho mais novo, ele está assim, ele tá muito inquieto porque ele quer começar a trabalhar, porque ele quer estudar, ele quer entrar na faculdade, ele tem muita vontade de ser independente, sabe? E aí, desde o ano passado que ele começou a se inscrever essas inscrições para trainee, para, enfim, estágios, mesmo ele não tendo entrado ainda na faculdade. E aí ele começou a participar de um projeto, de um processo de seleção para um banco. E foi devagarinho, passou uma fase, passou a segunda fase, passou a terceira fase, e ele vinha, me contava com muita alegria, e aí ele perguntava, né? Falava, conta para a tia Rogéria. A Rogéria mandou algumas vezes uns áudios para ele. Ele se privou de algumas coisas em prol disso. Ele falou, olha, como é que faz, mamãe, o tal do jejum? Então, ele se privou. Isso para mim é muito gratificante, sabe? Nesse período. E aí, hoje de manhã, ele recebeu a notícia de que ele foi aprovado para a vaga. Ele foi aprovado para a vaga, ele vai ser aprendiz no banco, diretamente no banco, então ele vai ser contratado direto pelo banco para trabalhar numa área de gestão de processos lá dentro, e ele está muito feliz. Eu também estou muito feliz. Eu estou assim... porque uma das coisas que eu mais peço, que eu mais tenho aprendido aqui com vocês, com a Rogéria, com a Clécia, é o do descansar no Senhor, sabe? E eu sempre fui muito ansiosa para que tudo acontecesse. Vocês comentam muito isso quando a gente ouve os testemunhos aqui, e a gente fica, nossa, gente, mas... né? Eu também quero. E eu aprendi nos últimos meses a descansar, sabe? A realmente orar e entregar. E eu tenho feito muito isso, de colocar minha família, meus filhos, meu marido, a minha casa diante do Senhor. E eu tenho percebido o agir tão delicado, tão cauteloso e tão zeloso dele aqui na minha casa. Né? Então, é tremendo trazer isso com muita alegria para todos vocês. Eu percebo uma paz entre os meus filhos. Agora começou a faculdade do menino, do Murilo, meu filho do meio. Né? Meu filho mais velho, que está com um namoro também, que tá, assim, tem sido muito bom para ele. E é isso, eu vim trazer para vocês essa grande alegria, essa grande notícia de que, eu pedia para que ele descansasse também. O meu pedido de oração era para que acontecesse o que fosse melhor para ele. Que eu queria, sim, que ele ocupasse lugares altos, eu queria, sim, grandes realizações, mas que eu não queria ser ansiosa diante daquilo, né? E aí, hoje, a gente recebeu essa grande notícia. É isso. Parabéns. Glória a Deus. Amém. Amém, Dri. E a gente sabe, e como Deus como a Dri fala, né? Deus está me mostrando os detalhes, porque nem faculdade o Vinícius tem. Né? O Vinícius entrou. Quando a Rúbia foi entrar no banco, que ela falou que ela não tinha faculdade, eu falei para ela, Rúbia, você não vai entrar. Banco não pega ninguém que não estuda. Abriu uma porta para a Rúbia e ela está lá em lugares altos, promovida. Então, realmente, a gente pode ver a mão de Deus. E eu fiquei tão surpresa que os 4 testemunhos hoje é sobre vida financeira. Então, olha como o Espírito Santo é tremendo, como Deus está tão perto da gente quando Ele quer falar, quando Ele quer dar uma direção.
todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Então, todas as coisas colaboram para que hoje a palavra venha só confirmar, os testemunhos venham só confirmar aquilo que a palavra já diz sobre as nossas finanças. A Sil também tem um testemunho para contar sobre finança. Sim, Rô. Boa noite, gente. Boa noite. Saudade de vocês. Estão me ouvindo? Boa noite. Então, isso que a Adri falou agora, eu me identifiquei muito. A parte que ela falou da paz que a gente começa a sentir diante das situações, né? Dessa transformação que vem para a gente. É a paz que excede todo entendimento mesmo. E isso que ela falou, que ela também falava, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E muitas vezes eu falava, ai meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? E aí Deus vai mudando a gente, vai transformando, e realmente é isso que ela falou, eu também sinto. E o meu testemunho é um agradecimento a Deus por até aqui Ele tem provido, não tem nos deixado faltar nada. E, assim, em dezembro, como eu trabalho com comércio, apesar de ter sido um ano muito difícil, é lógico que é um ano que a gente melhora um pouco as vendas, né? E aí, quando eu fui dar o dízimo na igreja, foi um dízimo que eu dei com muita alegria, porque o dízimo é uma coisa que Deus vai trabalhando na gente. Falar que de uma hora para outra a gente entende, a gente faz mesmo com segurança, de todo o coração, não é assim que acontece, é uma coisa que vai entrando no coração da gente e a gente vai entendendo e aceitando. E esse dízimo que eu dei foi a primeira vez que eu dei com muita alegria, mas muita alegria sem assim, insegurança nenhuma. Porque às vezes a gente trabalha no comércio e pensa, ai meu Deus, esse mês deu, mas será que o mês que vem eu vou conseguir, né? E a gente fica com aquela insegurança, mas eu lembro que esse dízimo eu dei com muita alegria mesmo. E aí passou um tempo e esses dias eu fui, até falei para a Rô, é uma história tão assim que não sei se o povo vai entender, mas eu fui limpar o armário da cozinha da minha mãe, e aí, quando eu tirei o plástico assim para passar um pano, tinha um valor, né, no armário dela. E quando eu peguei aquele valor, eu contei, era exatamente o valor do dízimo que eu dei. E na hora eu lembrei do dízimo. Eu falei, nossa, o valor do dízimo que eu dei. E aí eu falei, bom, como que esse dinheiro está aqui? De quem que é esse dinheiro? Daí eu comecei a perguntar para quem eu achava que pudesse ter deixado o dinheiro ali, né? Poucas pessoas, meus irmãos, e nenhum deles disse que era deles. E aí eu falei para a Rô, aconteceu isso. E aí ela falou, ore, fique em paz, que é Deus agindo na sua vida. E eu creio que é mesmo. Então, é isso. Muito surpreendente. Eu agradeço a Deus. Amém. 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 Que a Silva, ela supre toda a necessidade lá da casa dela, né? Da mãe dela. Ela que cuida, ela que paga as contas, ela que supre tudo ali, né? Então, eu creio que Deus colocou esse... Não é que é um valor que ela pegou da casa da mãe dela, é um valor que realmente ela tem dado com muita alegria, né? A Sil tem servido ao Senhor ali na casa da mãe dela, não só se dedicando, cuidando, mas também financeiramente. E eu creio que Deus honrou a vida dela, presenteando ela também. Então, por isso que é um grande testemunho. E agora nunca mais eu falo, eu tenho que me virar sozinha, porque não é sozinha que eu estou me virando. Deus está ali, Deus está provendo. E lembra do meu testemunho quando, no começo da pandemia, não sei se todos ouviram, que eu estava reformando a minha casa e estava com bastante pedreiro aqui reformando, e um deles achou um dinheiro que eu também não lembrava que eu tinha.
Então, aí que eu vejo que eu não posso nunca mais falar e eu tenho que cuidar de tudo sozinha, eu que tenho que me preocupar com tudo sozinha, porque eu não estou sozinha. É isso. Amém. Amém, Sil. Os outros 2 testemunhos, as meninas devem entrar mais para frente, então vamos orar para a gente começar. Eu creio que, como eu escrevi ali na célula, o inimigo está furioso. Eu sei que Deus quer descortinar os nossos olhos para a nossa vida financeira. Deus tem prazer em nos abençoar e Ele tem riquezas encobertas para entregar nas nossas vidas e Ele quer nos preparar para receber, né? Então, nessa noite, a gente vai orar e eu quero dizer que quando você receber essa palavra do Espírito Santo, que você realmente não olhe a sua condição hoje. Né? O que o Espírito Santo me trouxe a falar para a gente é que a gente tem que olhar o que ele diz ao nosso respeito, o que ele diz, inclusive, da nossa vida financeira. Não olhar a nossa situação e nada que eu falar aqui você se encaixe na tua situação financeira. Quero que você olhe o que a palavra diz ao teu respeito, o que a palavra diz àquele que é chamado filho. Eu não procurei nenhuma palavra na Bíblia que diz sobre promessa. Então, por exemplo, aquele que dá o dízimo, ele recebe algo do Senhor. Aquele que dá oferta, ele recebe algo do Senhor. Mas eu fui procurar na Bíblia aquilo que o Senhor falou no momento da minha condição financeira, que não tinha nada a ver se eu fizesse alguma coisa, né? Então, eu faço isso e o Senhor faz aquilo. Mas o que ele já determinou sobre a nossa situação financeira, como filhos e herdeiros do Deus vivo e altíssimo, dono do ouro e da prata. Então, vamos orar para a gente começar, já louvando ao Senhor pelos testemunhos de finanças, e eu creio que eu quero profetizar nessa noite, que a semana que vem mais pessoas vão falar sobre essa área, vão testemunhar sobre essa área de finanças, porque eu creio que Deus quer mudar uma chave na nossa cabeça, eu creio que Deus quer mudar a nossa situação para que a gente reine, para que o reino do céu venha em abundância, inclusive na nossa vida financeira. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esses testemunhos, Amém. te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Deus, pela tua fidelidade, pelo teu encontro com as nossas necessidades. Amém, te louvo, Senhor, pela tua palavra revelada, por esse encontro com o Senhor. Porque nessa noite a nossa maior expectativa é encontrar com o Senhor, quando nós nos reunimos como os irmãos, o Senhor ordena a tua bênção. Por isso, Amém, Senhor, Senhor, temos expectativas em que o Senhor vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, vai dando ordem aos teus anjos a respeito de cada casa, de cada família representada aqui, que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao respeito deles. Amém. Que enquanto nós estamos aqui, o Senhor esteja trabalhando em nosso favor, Amém. que o Senhor esteja indo aonde as nossas mãos não alcançam, aonde nós precisamos de um milagre, aonde precisamos do que é impossível, o Senhor já vai trabalhando por nós. Em nome de Jesus, nós paramos agora tudo aquilo que temos a fazer, porque queremos o teu rio de águas vivas fluindo em nós, e a tua palavra diz que aquele que deixa tudo para ouvir a tua voz, para ser ministrado pelo teu Espírito Santo, não fica o mesmo, não permanece o mesmo. Quando entramos na tua presença, Senhor, quando paramos para ouvir a tua direção, o Senhor vai, através do teu Espírito Santo, trabalhando por nós. O Senhor honra a nossa fé essa noite, nos coloca, Senhor, debaixo das tuas asas, no teu esconderijo, descansamos à tua sombra. Senhor, em nome de Jesus, aonde nós não podemos ir, vai despedaçando todo o jugo, vai quebrando, Senhor, toda resistência na mente, vai quebrando toda resistência no coração, que sejamos uma terra fértil, para que aonde a semente for lançada, ela produza frutos a 100 por 1. Amém. Queremos ser teu agente de milagres nessa noite, queremos, Senhor, prosperar para que o teu reino prospere, para que a igreja cresça aqui
na nossa nação e nas nações vizinhas, em nome de Jesus. Nós queremos ampliar o nosso território, nós queremos transbordar para a direita e para a esquerda, e que nada, Senhor, venha nos impedir. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite o Senhor mude a nossa visão em relação ao dinheiro, Amém, que o Senhor mude a nossa visão em relação à tua bênção financeira sobre as nossas casas, em nome de Jesus. E eu já começo a profetizar que nós seremos o teu agente de prosperidade, que aonde nós plantarmos a planta dos nossos pés prosperará, aonde colocarmos as nossas mãos será frutífero e Amém, prosperará. Senhor. Conta conosco, Senhor, para que o teu reino se expanda. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, amém. 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 Não chegaram as meninas, né, Ari? Oi, ainda não, Rô. Quer deixar para o final? Vou deixar então para o final. É, porque elas estão vindo no trabalho. Tá bom, vamos começar então. Gente, quem estava aqui a semana passada lembra que o Senhor trouxe a palavra rema para 2021 sobre a minha vida, sobre a nossa liderança, é Joel 2. E essa semana eu estava meditando nessa palavra, eu estou no jejum de 40 dias, acordando às 3 horas da manhã, e o ano passado foi um peso, foi uma coisa terrível, mas esse ano eu tenho me regozijado e alegrado no Senhor. Esse ano eu tenho realmente expectativa para acordar às 3 horas da manhã. O Senhor tem me levado de uma maneira diferente a esse horário, uma maneira diferente nessa busca, porque eu sei que é algo que o Senhor de sobrenatural vai lançar sobre as nossas vidas, direção, a nossa direção mais preciosa, que é a direção vinda do céu e não a direção de homens. E meditando nessa palavra em Joel, o Senhor me trouxe à memória que em 2008, eu sei que tem gente aqui que já sabe esse meu testemunho, mas tem gente nova que não. Em 2008, o Senhor trouxe uma crise na Bolsa em Nova York, e ele avisou, o Espírito Santo me trouxe dizendo que ele estava enviando o mal do norte e uma crise estava vindo sobre a minha vida financeira. Na época eu não pregava, então eu senti algo muito forte, liguei para uma profeta que estava lá na Suíça e ela falou, isso é profético. E logo em seguida houve essa quebra da Bolsa de Nova York por conta do mercado imobiliário nos Estados Unidos e afetou muita gente, inclusive o meu marido, que tinha loja de carro. Então, foi uma crise muito grande a qual a gente viveu aqui. E nesse tempo, gente, eu nunca tinha vivido nesse processo de crise financeira depois de casada, né? Eu sempre contei um testemunho que a gente vivia uma vida muito próspera e eu não trabalhava. Então, nessa época foi muito difícil e foi uma época que realmente eu chorei muito, embora o Senhor estava avisando o que estava por vir ali. Foi algo que me trouxe muito medo, que o Senhor trouxe... eu não sabia o que estava por vir, mas aquilo me trouxe muito medo. Mas eu comecei a buscar no Senhor, comecei a descansar, não descansar, mas buscar uma solução naquela crise, do que eu poderia fazer. O mal veio do norte, e agora, Senhor? Me dá um escape, me dá uma direção. Eu tinha muito medo da gente ser envergonhado, justamente sendo cristão. Como é que a gente ia ser envergonhado? Como é que as pessoas iam ver a nossa vida? Para que lado a gente ia? Eu não estava trabalhando. E eu contei aqui para vocês que algo que marcou muito a minha vida, que virou minha chave, foi quando eu estava conversando com a Bárbara dentro do carro, que a minha filha pediu um livro para comprar, lá em 2008, e a minha irmã em Nova York, prosperando, né? E a minha filha queria que eu comprasse um livro, a Rebeca, e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí eu parei na frente da loja do Carlinhos, conversando com a Bárbara, chorei, a Bárbara falou, Rô, você quer que eu compre o livro para a Rebeca? Não fica desse jeito. Eu falei, não, Bárbara, não é isso. Não é isso. Eu não quero passar a minha vida chorando por conta da minha finança.
Então, naquele momento, virou uma chave na minha vida. Eu falei, eu decido. Foi uma decisão que eu tomei ali. Eu não vou esperar, eu não vou chorar pela minha situação financeira. Eu não vou buscar em homens a solução, né? Por que a minha irmã não ajuda? Por que fulano não ajuda? Porque a gente pensa por esse lado, né? Por que fulano tem tanto e eu tenho pouco? Por que o ímpio está prosperando tanto e eu não? Vários questionamentos passavam pela minha cabeça. Mas naquele dia, na loja, sentada naquele carro, olhando para a loja do meu marido, e eu decidi tomar uma atitude de fé. E eu falei, Senhor, eu vou estudar, eu vou ler tudo o que fala sobre finanças na Bíblia. Deve ter promessas para mim, deve ter várias coisas aqui que o Senhor está querendo me ensinar. Outra lembrança que o Senhor me trouxe esses dias, eu tinha me esquecido. A gente estava num culto, eu e o Carlinhos e as meninas, e o Lamartine, pela primeira vez, eu não sei quem estava aqui, lá na igreja antiga, ele colocou ele no meio, e ele fez tipo de um picadeiro, assim, sabe? A gente ficou ao redor, sentado, e ele no meio pregando. Era alguma campanha, não sei quem lembra disso, mas o Senhor me trouxe essa lembrança quando eu estava preparando aqui a palavra. E naquele dia, depois da pregação do Lamartine, o telão estava bem atrás de mim e do Carlinhos ali, e o Carlinhos, assim que terminou a pregação, o Lamartine pediu para todo mundo levantar, e naquela hora o Carlinhos falou assim para mim, começou a chorar e começou a pedir perdão para mim. Rô, me perdoa, porque eu não posso te dar o que você quer. Porque nesse momento, a gente está vivendo essa vida, eu queria que você estivesse em Nova York, que você estivesse viajando, me perdoa, porque nesse momento eu não estou podendo te dar tudo aquilo que eu queria que você tivesse. Né? E naquele momento, abracei o Carlinhos, eu falei, Chu, você não está entendendo nada. Tudo que a gente precisa não vem de você. Tudo que a gente precisa não vem do nosso trabalho. Tudo que a gente precisa vem de Deus. E Ele sabe todos os desejos do meu coração. Ele sabe de todas as minhas necessidades. E é nele a nossa esperança e o nosso olhar. E aí, naquela hora, a gente se abraçou e foi tão lindo, gente, que no telão ficou só eu e o Carlinhos abraçados, chorando muito ali. E naquele culto a gente entregou também, né? Entregou a nossa confiança ao Senhor, entregou os nossos medos naquele lugar. Então, eu já quero começar dizendo que é muito importante, se você está vivendo uma crise, se você está vivendo algum problema financeiro, que você compartilhe com o teu marido, que vocês andem junto nisso, né? Eu não dependo do Carlinhos, o Carlinhos não depende de mim, a gente não depende da empresa dele, nem da minha empresa. A gente depende de Deus. A palavra de Deus diz que é em vão eu trabalhar, se o Senhor não ordenar a bênção. É em vão eu vigiar minha casa, se o Senhor não guardar. Então, assim, a nossa primeira necessidade, o nosso primeiro olhar é para Deus. Eu preciso daquilo que Deus tem preparado para mim. É Ele que vai me dar tudo aquilo que eu preciso. E logo depois disso, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, a primeira palavra que o Senhor me revelou foi Salmos 34, do versículo 10 e 19. Ele diz assim: os leõezinhos terão fome. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu sei essa palavra de cor e salteada, porque foi um ano inteiro falando ela, de dia e de noite. Lá no Salmos 34, no versículo 10, ele diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam no Senhor, bem nenhum lhes faltará. No versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quando eu li isso, eu falei, isso não depende de mim. Isso não depende de mim. A Bíblia diz que os que buscam no Senhor, bem algum lhe faltará. Eu falo, Senhor, eu estou buscando no Senhor, então, em nome de Jesus, eu sei que nada vai me faltar nesse tempo e que o Senhor tem livramento. Muitas são as aflições do justo, mas de todas. O Senhor não está dizendo algumas, ele diz todas. Eu andei debaixo dessa palavra até o Senhor mudar a sorte na nossa vida financeira. O tempo todo, bem nenhum nos faltou.
exatamente como está escrito. E de todas as tribulações, o Senhor nos livrou nesse tempo. E outra palavra que o Senhor me deu nessa época foi Joel 2, e é por isso que eu contei isso para vocês. No verso, lá em Joel 2, que ele diz assim: eis que estou removendo diante de vós. Peraí. No versículo 19. Não, peraí, aqui. No versículo 20. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. E lá no outro versículo ele diz assim, deixa eu ver aqui, no 26, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Então, foram duas palavras que o Senhor me trouxe. Ele disse que ele estava, aquele mal que ele enviou, lá em Ezequiel, que ele já tinha declarado para a minha vida, ele declara lá em Joel 2 que ele estava removendo. Gente, foi tão tremendo isso. Foi tão tremendo esse tempo na minha vida que eu vivi pela fé. E é por isso que eu estou aqui nessa noite para dizer que qualquer que seja o seu tempo, como diz lá em Eclesiastes, há tempo de choro, há tempo de abundância, há tempo de escassez e há tempo de alegria, né? Não importa o tempo, importa a palavra que Deus declarou sobre a tua vida. E quando eu olhei essa palavra, que o Senhor estava removendo o mal do norte, e que eu jamais seria envergonhado, nesse um ano, foi Salmos 34 e Joel 2. Senhor, eu já estou vivendo pela fé, o Senhor já removeu o mal do norte, todas as coisas se fizeram novas, e eu declaro que eu jamais serei envergonhado. Eu e a minha família, nós não seremos envergonhados, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Comereis abundantemente e fartareis, assim diz a tua palavra. Então, a partir desse momento, a partir desse posicionamento meu, a partir desse posicionamento do Carlinhos, o Senhor muda a nossa história. Em tempo de crise, como eu falei a semana passada, houve um grande avivamento aqui dentro da minha casa. Eu quero que, esse é o primeiro ponto, o avivamento tem que começar dentro da sua casa, dentro dos seus negócios, ainda que você não está vendo nada. Então, essa busca pelo Senhor, essa busca pela palavra. O Carlinhos vendeu a loja, a gente mudou de ramo, porque loja de carro não estava dando mais nada, e ele foi para um ramo de obra, e eu fui trabalhar fora. Deus abriu uma oportunidade, mas olha só, nessa oportunidade que o Senhor abriu, essa porta, era um valor que eu ia ganhar a mesma coisa que a menina que vinha limpar aqui em casa. Então, assim, aos olhos humanos, não tinha por que eu sair da minha casa para ir ganhar isso. Até conversando com um arquiteto, amigo meu, ele falava assim, Rogéria, você está maluca de aceitar esse trabalho? Por que você aceitou esse trabalho? Você é boa, você sabe vender o seu negócio, porque eu trabalhava freelance. Tinha acabado de me formar e eu trabalhava freelance como arquiteta. Ele falou assim, você vai ganhar muito mais. Eu falei assim, só que agora eu não tenho nada na minha mão. A única coisa que eu tenho é essa oportunidade para ganhar a mesma coisa. Mas sabe, eu falei para ele, é Rogério, meu amigo. Eu falei, Rogério, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a chuva vai descer sobre a minha vida. Ele falou, o que é isso? Eu falei, está escrito lá em Reis. Eu vejo o sinal. Eu senti uma convicção que ali era o lugar que o Senhor ia nos abençoar, porque eu decidi andar em fé, eu decidi não olhar mais as circunstâncias, eu tomei uma decisão crucial na minha vida financeira e do meu marido. E eu estou falando de 2008, o Senhor mudou a nossa sorte e nunca mais nós derramamos uma lágrima pela nossa vida financeira. Amém. Nunca mais houve na minha casa motivo de murmuração, de uma conta sem pagar, porque eu entendi. Quem manda, que nem o pessoal está colocando do carnaval,
Quem manda é Jesus. Eu entendi os planos dele ao meu respeito, não só na minha vida espiritual, na minha vida física, mas na minha vida material. Faz parte do plano de Deus que eu prospere, faz parte do plano de Deus que o povo de Deus prospere, porque é assim que ele nos vê. Então, eu fui para aquela empresa ganhando, que não dava para pagar o estacionamento e nem o carro que eu ia. Mas 3 meses depois, eu era dona daquele lugar. 3 meses depois, o Senhor preparou todas as coisas para que a gente até hoje vivesse da bênção que é a empresa que eu estou hoje e o meu marido também. Por uma decisão. Então, eu quero começar dizendo que quando o Senhor está me dando Joel 2, que ele falou de uma crise, mas ele fala de jejum e restituição. Lá em 2008, foi época do devorador, do migrador, do cortador na minha vida. Mas em 2021, o Senhor está o quê? O que está dizendo lá, que eu li a semana passada para a gente? Eita. Tá, sumiu. Peraí, tá, gente? Paciência. Aqui. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, o Senhor já deu direção que no meio dessa crise, a liderança se levantando com jejum, com oração, mudando, rasgando as vestes, e lá no versículo 17 diz assim: poupa o teu povo, poupa-nos, ó Deus, desse tempo. Aí ele diz que ele vai restituir tudo aquilo que o migrador e o cortador levou no passado. Então, ao mesmo tempo que é uma palavra que diz sobre posicionamento, né, nas outras áreas, em jejum e oração, é posicionamento de receber a restituição de Deus, é posicionamento de crer naquilo que Deus já preparou na nossa vida financeira. Né? Joel 2 fala de intercessão, de posicionamento, de interceder, de orar pela tua casa, pela tua nação, pela igreja. Diz sobre jejum, mas ele diz sobre restituição e fartura. Gente, e foi tão tremendo isso, que eu senti de pregar essa palavra no domingo, né, depois que eu ouvi Deuteronômio da Lilian, daquela pregação, e eu tenho uma convicção que o Espírito Santo vai soprar no ouvido dela para que ela pregue nesse domingo sobre vida financeira, que vai ser a próxima série, a série lá no Deuteronômio. Eu encontrei a Karina. Quem lembra aqui da mãe das gêmeas, gente, que frequentava a nossa célula? Alguém lembra da mãe das gêmeas, a Karina? Eu da lembro. nossa igreja? Eu lembro. Vocês lembram? Sim. Lembro. A Karina, na segunda-feira, eu e o Carlinhos, a gente foi no mercado e eu encontrei a Karina. E a Karina falou: Rogéria, eu queria tanto encontrar com você, eu estou para falar com você faz tempo, porque eu preciso testemunhar uma coisa para você. As meninas, a Karina trabalhava em imobiliária, gente, era muito perrengue, ela tinha gêmeas, sozinha, criando as meninas sozinha, dependendo de comissão de imobiliária. Era choro de dia, de noite, de tarde, era choro o tempo todo, era uma situação muito difícil, e tentava vender, tentava alugar, era oração, era campanha, ela ia no monte, ela ia para a vigília, era um perrengue. E ela me disse o seguinte: gente, eu fiquei tão feliz. E eu levava as meninas, a Rubia não tocava violão, não fazia louvor, eu levava as meninas para fazer louvor comigo. Quando eu ia orar na casa de alguém, eu levava elas. E eu não sei onde, eu levei essas meninas para fazer o louvor, e eu dei numa pregação uma plantinha que era uma suculenta.
Eu nem sei que planta é essa, tá? Foi ela que me contou isso. E eu fui dando suculenta, não só para as meninas, como um agradecimento delas terem ido, mas eu dei uma suculenta para todas as mulheres lá que eu preguei. E as meninas chegaram com essa suculenta lá. E ela, a Karina, ela achou a suculenta linda. E ela começou a pesquisar na internet como ela cuidava dessa planta, da suculenta. Gente, resumindo, para encurtar, ela começou a se interessar pela suculenta, ela começou a se interessar pela planta, pesquisar. Ela começou a vender, colocou na internet que ela vende a suculenta. No primeiro mês, só dela cuidar e para ela, e ela foi buscando na internet para ela cuidar da planta que a filha dela tinha ganho de mim. Ela começou a vender a suculenta, um mês ela vendeu 2.000, ela falou, nossa, acho que isso é bom. No outro mês, 4.000, no outro mês, 8.000. Conclusão. Ela falou, Rogéria, eu nunca peguei um avião para viajar a trabalho. Hoje eu viajo a trabalho, hoje eu importo essa planta. Hoje eu exporto, eu pego avião, eu vou viajar, eu vou trabalhar em outras cidades vendendo suculenta. Hoje eu estou feliz da vida. Hoje e ela falou que vai contar aqui o testemunho para a gente, como foi o processo, né? Ela só resumiu. Eu falei, ai, Karina, eu posso contar isso na célula, eu não quero pregar sobre finanças. Ela falou, claro que você pode, eu vou lá contar assim que eu conseguir, porque ela está trabalhando bastante. Enfim, gente, foi tão tremendo, o Senhor mudou a sorte. Aí eu falei assim, você trocou de carro, que ela sofria tanto que o carro dela deixava lá na mão. Ela troquei 1, 2, 3, eu troco quando eu quero agora. Eu só tenho a glorificar o nome do Senhor, Ele mudou a minha sorte. Gente, até ideia onde não existe, eu não sei nem qual é suculenta, eu não sei nem como... O Carlinhos está procurando na internet. E o Carlinhos me chamando dentro do mercado, vamos, eu falei assim, Carlinhos, eu tô pasma. Eu parei para ficar ouvindo o que ela está falando. Deus deu uma ideia para essa mulher que mudou a sorte dela, sabe? Diante dos olhos dela, vender suculento, eu nunca nem ouvi falar. E ela não tinha dinheiro para comprar o material para as meninas quando elas entraram na faculdade. Quantas vezes a gente orou juntas, quantas vezes eu ofertei na vida dessa mulher e hoje ela tem para emprestar, como diz a palavra de Deus. Mudou a sorte dela diante dos olhos dela. Uma ideia, uma simples ideia. Então, eu quero nessa noite começar dizendo para vocês e para mim o que está escrito sobre nós e para nós, a despeito de nós. Não depende de nada que eu faça, não depende nada de promessa, como eu comecei dizendo aqui no início da célula. Não é que eu tenho que dar para receber, embora o reino do céu, ele é tudo que você planta, você colhe. Então, é óbvio que se eu oferto na vida de alguém, eu vou colher em cima dessa oferta. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não olhe para aquilo que você pode fazer, mas que você entenda na palavra aquilo que Deus já escreveu sobre você e para você. Mas por que sobre mim e para mim? Porque eu sou povo de Deus e eu sou filha de Deus. Lá em Deuteronômio 18, ele diz assim, te lembras do Senhor teu Deus? Ele diz que sim, ali o contexto é que as pessoas estavam no deserto, que as pessoas passaram escassez, que eles comiam do maná, que eles comiam da cordoniz, era tudo ali regradinho, mas o Senhor tinha promessa de levar esse povo a lugares altos, e ele diz assim, lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirir riqueza e confirmar a sua aliança contigo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, lá quando eu me converti lá atrás, eu não aceito isso na minha vida. Ah, porque é teoria da prosperidade, teologia da prosperidade. Não. Eu tenho autoridade para dizer para vocês que eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e Deus não fala de necessidade. Ele fala que ele te supre em todas as necessidades e ele fala sim sobre riquezas. Ele fala sim sobre colocar você em lugares altos. Ele fala sim quem é dono do ouro e da prata. Ele fala da escassez por um período. Mas ele não fala que é o teu lugar.
Então, ele diz lá em ele diz lá de Gênesis, tá, gente? É que eu diminuí aqui, porque tem muito estudo sobre isso, e eu estudei cada detalhe nessa área. Eu li tudo sobre essa área e anotei tudo que era para mim, tudo que eu tinha direito, tudo que era minha herança. Então, lá em Deuteronômio 8, ele diz assim: lembra-te de mim, porque sou eu que te dou força para adquirir riqueza. Lá em Deuteronômio 28, ele estava passando instrução para o povo, ele diz assim, isso não é uma condição, porque ele está dizendo assim, olha, vocês são meu povo, vocês têm que andar aqui. Porque se vocês se desviarem daqui, é maldição. Então, nós somos crentes, todo crente, isso não é uma andar fora do caminho de Deus. Para mim, quem é crente que anda fora do caminho de Deus, que anda fora da palavra de Deus, ele é convencido. Ele não é convertido, porque o convertido, aquele que coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na vida dele, ele tem prazer em andar nessa lei. Então, eu já estou falando aqui para você que tem prazer em andar na lei, que obedece essa lei, que medita nela de dia e de noite. O Senhor, lá em Deuteronômios 28, no versículo 12 e 13, ele diz assim, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, bom tesouro, para dar chuva à tua terra e abençoar as obras das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém você não tomará emprestado. Eis que te coloco por cabeça e não por cauda. Isso é o que Deus preparou para você e para mim. O céu é o teu bom tesouro e o céu aberto diante de nós, ele prospera tudo o que eu coloco a minha mão. Ele abençoa e eu não tomo emprestado, eu sou aquele que empresta. Lá em 1 Crônicas 29, no versículo 12, Davi, ele pede para o Senhor, ele pede para o povo uma oferta. É a mesma coisa que eu falar assim, gente, vamos levantar uma oferta para entregar lá na cesta básica. E eu espero de vocês, cada um, uma cesta básica. Aí vem a Marlene me dá 1000 cesta básica, a Fábio me dá mais 1000. Cada um de vocês vai dando 1000 cesta básica. Quando chega aqui, a gente está num grupo de 29. Quando chega lá, a gente tem 2.900 cestas básicas para dar. Davi olhou tudo isso, ele falou, vem cá, gente, eu preciso de oferta para levantar o templo do Senhor. E o povo superabundou na oferta. E Davi diz assim, riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está a força e o poder. Contigo está o engrandecer e a tudo da força. Sabe o que a Bíblia fala de Davi? Que ele era um pastor de ovelha que andava atrás da malhada. O Senhor pega ele de trás da malhada e o transforma em rei. Isso é sobre pobreza e necessidade. E quando Davi olha aquela oferta, porque homem nenhum é capaz de ofertar grandes coisas, gente, se não for no nome de Jesus. No nome de Jesus você é capaz de dar o que você tem e o que você não tem. Mas o homem natural, ele olha para o dinheiro que é dele, para o sustento dele, para a vida dele, para ele prosperar, mas o homem que é de Jesus, ele tem para emprestar, para dar, ele nem tem para emprestar. Ele nem empresta, ele dá. Ele oferta voluntariamente, porque quem tem o Espírito Santo de Deus e quem entende que a riqueza vem do Senhor, tem prazer em abençoar. Lá em Ageu 2, no versículo 8, o próprio Deus diz, meu é o ouro e minha é a prata, assim diz o Senhor. Lá em Jeremias 29, e essa eu quero ler. Eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, assim diz o Senhor, e farei mudar a vossa
nossa sorte. Então, o Senhor, ele tem prazer. Ele que sabe o plano a nosso respeito. Ele que muda a nossa sorte diante dos nossos olhos. Tudo que eu preciso não está em homens, não está no seu marido, não está no seu irmão rico, não está naquela pessoa, no seu chefe, não é na multinacional que você trabalha. Tudo o que você precisa está diante de Deus. Muitas vezes, gente, Deus endurece. A minha irmã, ela tem um coração super abençoador. A gente tem, minha mãe tem, eu tenho esse coração. Glória a Deus por isso. Mas tem hora que Deus endurece o coração do outro para tratar conosco. Porque tem hora que é a gente Deus. Porque se você ajudar, se o outro vier te ajudar, está impedindo Deus de fazer com que você confie nele. Ele quer operar um milagre na tua vida, não é usando o outro. Tem hora que ele usa. Tem hora que ele usa o irmão para te abençoar, mas tem hora que é você e Deus. E aí, tem pessoas que falam assim, tá, isso tudo é o Antigo Testamento. Mas então, eu fiz questão de colocar aqui o que Jesus diz sobre o dinheiro. Lá no Novo Testamento, em Mateus 5, do 17 ao 19. Gente, tem muito mais coisa, tá? É que eu estou resumindo aqui para a gente não ficar muito tempo. Mateus 5, do versículo 17 ao 19, ele diz assim. Jesus dizendo, tá? Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir o que está escrito. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio jamais passará dessa palavra da lei do Senhor, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Essa sou eu. É por isso que eu me acho a filha mais preferida. Por que eu sou grande no reino do céu? Porque eu ensino e valido o que está escrito, a palavra de Deus. Tem como eu ser pequena? Tem como eu pensar ao meu respeito algo daquilo que Deus não disse? Ele disse, Jesus está dizendo que não tire um i dessa palavra. Então, quando ele diz para você que você é cabeça, que você não toma emprestado o que você empresta, não tire isso da tua vida. Não tire esse i, não tire esse tio que ele já escreveu sobre você. Não é só sobre Israel, é sobre o povo de Deus. Aqui é Jesus, é o Novo Testamento, é tempo de graça, é tempo de amor. Ele está falando de nós. Lá em Mateus 6, no versículo 33 e 34, Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? O que comer, o que vestir, para que a gente não ande ansioso. Tudo aquilo que a gente precisa para a gente não andar ansioso e não se inquietai-vos. E aí ele diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, o que ele está te dizendo? Que tudo aquilo que você tem medo de perder, que tudo aquilo que você tem medo de passar, Jesus já está dizendo assim, é fácil, busca o reino do céu. E as demais coisas ele vai te acrescentar, ele já está dizendo o que a gente tem que fazer. Não se preocupe com o dia de amanhã. Então, se você já está hoje pensando que amanhã você não vai ter o dinheiro para pagar a tua conta, você já está fazendo errado, porque amanhã pode ter um depósito na tua conta, como Jesus fez na vida da Karina, como Deus fez na minha vida.
a conta de amanhã já começa a glorificar, porque ele diz que você não vai tomar emprestado. Ele é o escape, ele é a saída, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Pega uma palavra, toma ela como promessa e segue até o fim. Lá em Mateus 7, Jesus continua dizendo: pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que abre, o que bate, abre. Vou pular lá para o... qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu, que está no céu, dará boas coisas ao que lhes pedirem? Nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas. Ele diz, a minha Bíblia diz, dará boas coisas. Dará boas coisas. Não é qualquer coisa. É o nosso Pai. Se você está pedindo para o Senhor prosperidade financeira, é lícito. Está escrito sobre você. Se você está pedindo, ele está dizendo aqui, eu queria dar um livro para a Rebeca, mas eu tenho muito mais para a Rebeca, eu dou tudo para essas meninas, o que elas quiserem, elas só não sabem disso. Eu dou tudo e muito mais. Quanto mais Deus do céu dará aos que pedirem coisas boas? Agora, Deus ele tem compromisso e aliança em cumprir a sua palavra na nossa vida. Qual é a palavra que você está debaixo da tua vida financeira? Porque Deus tem interesse na tua vida financeira. Sabe por quê? Ele quer que o reino dele cresça, que o nome dele apareça. Você é para a honra e glória do Senhor. Você foi criado para a glória de Deus. Amém. Como é que você vai ser glória dando mau testemunho, devendo para o irmão, falindo? Como é que Amém. Você vai dar testemunho, bom testemunho da glória de Deus em você, sair dizendo que ele é dono do ouro e da prata, que você não teme as crises mundiais, como que você vai ser o anunciador das boas novas, vivendo o fracasso? Ele tem compromisso em cumprir a palavra dele, ele tem compromisso e aliança conosco, os filhos. O ímpio, ele sofre angústia e dor. Ele não vê luz no fim do túnel. Mas nós somos os anunciadores das boas novas. Nós somos aquele que anda pela fé e não pela palavra. Então, não pela vista, mas pelo que eu creio. A primeira coisa que o Senhor coloca para que a gente tome uma decisão. Confie em mim. Creia. A despeito daquilo que você está vivendo. Viva como se você já tivesse alcançado. A palavra de Deus lá em Marcos 9, no versículo 23, diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer para ver a glória de Deus. Lá em Hebreus 10, 38, diz, o justo viverá pela fé. Não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Salmos 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quanto mais você se preocupa com a tua vida financeira, com o dia de amanhã, menos você está deixando Deus trabalhar. Porque ele já disse, você está ansioso por quê? Você está se distraindo, por quê? Por que você está preocupado com essas coisas? A palavra de Deus diz que o ímpio se preocupa com essas coisas, você não. A não ser que você seja órfão. Porque se você é filho, você anda como herdeiro de Deus. Eu sou herdeira de uma riqueza, que ninguém nem pode imaginar. Segundo ponto, não tenha medo. Ser forte e corajoso. Quando Josué se viu diante de tomar
de tomar posse da terra prometida. A primeira coisa que Deus diz para Josué: ser forte e corajoso, não temas. Não tenha medo. O inimigo quer fazer com que essa tua situação financeira seja maior do que ela é. Esse é o gigante. Porque ela não é grande diante do Deus que é todo-poderoso. Os espias, quando eles estiveram lá em vias, passado 2 anos, a Lilian pregou sobre isso, eles estavam para entrar na terra prometida. Vai 12 espias, o que acontece? 2 falam, essa terra é nossa. Não temas, vamos lá, eles são gigantes, eles são tudo isso. Caleb e Josué disse, a terra é nossa. Mas 10 tiveram medo e por conta desse medo, eles não alcançaram a terra prometida. Mesmo Josué e Caleb dizendo, não temas, o Senhor é conosco, vamos lá, a gente é forte para tomar essa terra. Quase eles foram apedrejados. Sabe o que aconteceu com os medrosos? Eles perderam a bênção, eles ficaram 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Gente, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo tocou a minha vida e do meu marido e nós decidimos juntos, no mesmo tempo. A minha irmã também passou por uma crise depois, no primeiro casamento dela, e essa crise acabou em divórcio. Essa crise acabou em divórcio, porque bateu o desespero, e agora é dívida, é isso, é aquilo, um horror. Mas eu e meu marido, a gente olhou um para o outro, segurou na mão, e a gente sabia que não era a minha força e nem a dele, mas se a gente andasse junto e se a gente concordasse, o Senhor ordenaria a bênção. Amém. Segura na mão do teu marido, porque ele já sai aí de casa preocupado, como é que ele vai voltar e te sustentar? Segura na mão do teu marido e diz, não é você, não é na tua força, é na força do Senhor, só creia que o caminho no deserto vai abrir, vai jorrar rios de águas vivas nesse lugar. Mas não seja aquela que murmura e que reclama que você não tem, que o outro tem, que não... Seja abençoadora. Você que está sozinha, a palavra de Deus diz que o teu marido é Jesus. Amém. Ele é teu marido, ele é teu amigo, ele é teu provedor. Você que está sozinha, Deus te dá dupla honra. Ele fortalece os teus braços. Ele é que te ajuda. Lá no Isaías 54, ele diz que se você acha que você é a mulher desamparada, ele é que toma na tua mão, ele é que te dá um caminho, ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Não seja inconstante nas suas emoções. E aí é o trunfo do inimigo. A sua emoção. Porque quando a gente vai na emoção, a gente sai do espírito, a gente entra na carne, e aí começa a murmuração. A murmuração, a tristeza, porque eu não tenho o rodízio do japonês esse mês. A murmuração, porque eu não estou desfrutando das coisas do Egito, mas se eu estou andando debaixo da fé, o Senhor vai dar muito mais. Hoje eu estou enjoada de japonês, nem quero rodízio mais. Mas quantas vezes eu chorei porque eu não queria ir, porque eu não podia ir. Glória a Deus que o Senhor me libertou de tudo isso. Acredita, o deserto é bom porque ele te liberta dessas coisas. Já não tem mais importância. Os teus olhos têm que estar na palavra e na direção. Tá difícil, não entrou ninguém. Quantas vezes não entrava ninguém naquela loja? Passava 30 dias sem uma pessoa entrar naquela loja e comprar um carro. Mas os nossos olhos estavam sobre o Senhor. Terceiro ponto, se arrependam. Se você murmurou, se você está murmurando, se você está falando algo que está desagradando ao Senhor, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7.
Segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao 15. Se o céu está fechado na sua casa, eu vou trazer a palavra como se fosse para a gente, tá? Se o céu está fechado, não está tendo chuva, se o gafanhoto consumiu a terra, ou se tem peste, ou se não está prosperando aí na sua casa, no teu trabalho, lá no versículo 14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Eu trago isso para minha casa. Eu oro aqui, o Senhor escolheu essa casa, o Senhor santificou essa casa, e tudo que eu oro nessa casa, tudo que eu me arrependo, tudo que eu peço perdão, o céu abre nesse lugar. Amém. É só se arrepender, pedir perdão e mudar o curso da história. Não chora por aquilo que a gente não está vendo agora. Porque ele vai te redundar. Essa leve e pequena tribulação vai redundar num peso de glória na sua vida. Porque tem gente que brinca de evangelho. Cumpre protocolo, vai no domingo na igreja. Faz tudo bonitinho. Mas o negócio é, crente que é crente traz o céu na terra. Crente que é crente é na prova que ele mostra onde ele tem fé, aonde ele tem crido, em quem ele tem crido, glorificando ao Senhor, não se lamuriando pelos cantos, mas nesse tempo de crise eu glorifico o Senhor, eu exalto o nome do Senhor e já estou proclamando aonde ele vai me levar. Porque eu já sei o meu futuro, já está escrito sobre mim. Então, até aqui, eu trouxe o que Deus tem escrito sobre nós e o que a gente precisa. E está aqui um casal que vive debaixo de fé. Nem eu e nem meu marido a gente tem salário. A gente depende da provisão um dia